Olá, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma videoaula de ensinando a criar tabelas no MySQL e a importância e o uso de chaves. Eu faço parte de um grupo composto por mim, Leonardo Costa, Antônio César, João Pedro Vilas Boas, Vitor Hugo Tui, do professor Felipe Torres da disciplina Banco de Dados de instituição Unifax. Bem, mas por que criar uma tabela no banco de dados em MySQL? A tabela é a parte mais importante do banco de dados, porque é nela que você vai ter as informações armazenadas para uma futura consulta. Nela você vai armazenar seus dados, seus clientes, seus produtos, qualquer coisa que você insira na sua tabela ou no seu banco de dados vai ter que ser na tabela. Então, o que você precisa para criar uma tabela no MySQL? Primeiro, você precisa de algo que inicie um servidor para você. Nesse caso, nós estamos usando um XAMPP com o MySQL aqui ligado. Após isso, vai precisar de uma database para essa tabela ficar armazenada. Então, vamos aqui criar uma database para a gente poder utilizar o banco de dados, porque o banco de dados vai ficar armazenado nela. Então, aqui a gente vai criar a database aula. Não é uma obrigação, mas é altamente recomendável que você use os comandos de um banco de dados, seja MySQL ou qualquer outro, em letra maiúscula, para você distinguir do que for comando ou não. Então, vamos criar a tabela aula, ou a database aula, para a gente utilizar. Database criada, tem que usar ela. Use aula. Pronto. Bem, agora que a gente criamos a database, vamos criar a nossa tabela propriamente dita. Bem, como para criar a tabela no MySQL é create table. E vamos acrescentar o if not exists, porque caso a tabela já tenha sido criada, ela não vai precisar ser criada de novo, porque vai ser um trabalho desnecessário, uma perda de tempo. Então a gente bota isso aí para só criar a tabela se ela não existir. Então, create table if not exists. O nome da tabela vai ser pessoa. Vou definir como pessoa. Bem, você pode fazer tudo numa linha só, mas eu vou dar um enter aqui para ficar mais organizado. E perceba que quando eu dou enter o comando não termina, porque aqui ele só reconhece como fim de comando quando você bota ponto e vírgula. Então qualquer espaço, qualquer enter que você dê, ele vai continuar reconhecendo tranquilo se você não der o ponto e vírgula. Então vamos colocar aqui ID como o primeiro componente dessa tabela, o primeiro campo. O ID vai ser um inteiro e vai ser uma primary key, que é uma chave primária. Mas o que é uma chave primária? A chave primária é algo que você usa para identificar a tabela. Então, quando você for criar uma chave primária, ela é algo único, porque você tem que reconhecer a tabela, então só ela pode ter. Então, o componente que você atribuir como chave primária tem que ser um componente que não se repita. Nesse caso, imaginamos o seguinte: nós temos a pessoa, e a pessoa vai ter um ID para se identificar. Logo, uma pessoa não pode ter o mesmo ID de outra pessoa. Tem que ser IDs diferentes. Por isso, nesse caso, vamos atribuir ID como a chave primária. Ela vai ser um auto-incremento para cada inserção na tabela. Cada inserção na tabela, ela incrementar e mudando o ID, somando mais um. Ok. ID int primary key auto-increment. Damos um vírgula e prosseguimos. Agora pensaremos em outros campos para essa tabela. Então uma pessoa, ela tem um ID, pô, bacana, mas pessoas também têm nome, por exemplo. Vamos botar um nome, que vai ser um varchar, vamos botar um nome, 100, talvez. E pronto. O que mais uma pessoa pode ter? Ela já tem um identificatório próprio, ela tem um nome. Veja que o nome pode se repetir. Eu posso adicionar um Leonardo, posso adicionar outro Leonardo, posso adicionar 3 Vitors e por aí vai. Mas cada um vai ter o seu próprio ID, então se você precisa identificar ele, você vai conseguir. Além do nome, vamos botar endereço. Endereço vai ser um varchar também. Vou botar um segmento. Ok. Podemos adicionar mais alguma coisa na tabela? Vamos pensar. Temos o nome, temos o endereço. Se a gente precisar falar com a pessoa, vamos adicionar o telefone, né? Telefone. Vai ser um varchar também. Não sei quantos dígitos tem no meu telefone hoje em dia, mas
Vou chutar 11, vai. Ok, fechamos a chave que a gente abriu ali em cima, ponto e vírgula, tabela criada. Ah, Léo, mas como é que eu sei que a tabela foi realmente criada? Você pode usar o comando show table. Veja que temos a tabela em aula, que é a nossa database, pessoa, tabela criada. Bem, então até agora no vídeo você aprendeu a importância de uma tabela no banco de dados, como o que você precisa para usar, precisa do servidor ligado, você precisa do database, aí eu ensinei como criar a database e como usar. E ensinei como criar a tabela e como visualizar se ela foi criada realmente. E falei também sobre muito importante que é a chave primária. Só que a chave primária não é o único tipo de chave que existe. Existe também a chave estrangeira. Chave estrangeira nada mais é que uma chave que ela faz a relação entre duas tabelas. É a chave estrangeira que indica a chave primária. A chave estrangeira é um item que fica em uma tabela que indica, que referencia a chave primária de outra tabela. Então, para você ter uma chave primária, você tem que ter no mínimo duas tabelas para você poder fazer essa relação. Então, vamos criar aqui outra tabela. Eu vou criar o processo, fazer o processo agora um pouco mais rápido, pois é o mesmo processo da uma criação de tabela. Então, aquele page table final existe, vou dar o nome de carro. Page table final existe, carro. O carro vai ter o ID, aquele mesmo esquema, int primary key. A tabela carro também precisa de um identificador próprio, um identificador primário. Então, int primary key auto increment. O carro vai ter o nome dele. Vamos achar de 50, imagino, talvez. Uma marca, né? Marca do carro. Vou achar também 50. É a placa. A placa que você pode usar como o ID também, o identificador do carro. Você pode botar ali o ID int primary key, ou placa int primary key, que não teria um erro, porque a placa tem que ser diferente para você poder identificar o carro. Mas nesse caso aqui, vamos botar separado. A placa, se não me engano, 7. Se não for também, me perdoe. Ok. E agora a gente vai criar um item, a placa not null também, para... Assim, o carro precisa da placa, é importante. Vamos lá. Agora a gente vai criar um ID para a chave estrangeira. Então, que é o seguinte. A gente tem a tabela pessoa e a tabela carro. Então, eu vou criar aqui o ID dono, que a pessoa vai ser o dono do carro, como inteiro. E agora que vem toda a construção da chave estrangeira. Um constraint. Vai ficar de foreign key. Aí agora você pode dar um nome que remeta às duas tabelas. Eu vou dar aqui para esse carro, assim, bem besta mesmo, só para ser entendível, para a pessoa entender mesmo que está pegando as duas tabelas. Foreign key. Aí eu vou botar aqui esse primeiro campo, eu vou botar a ID que eu criei nessa tabela de agora, então vai ser o ID dono, que vai se referenciar, reference, a tabela pessoa. E que campo da tabela pessoa? O ID de pessoa. É nisso que você vai referenciar. Então, nós temos toda essa construção, que se der tudo certo, pronto, tabela criada. Podemos ver aqui que nós temos duas tabelas, carro e pessoa. Então, o foreign key é usado para fazer essa ligação, essa relação entre duas tabelas. E a primary key é para você fazer a identificação. Então, pessoal, esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham aprendido o que é uma tabela, a importância dela, como se criar, o que você precisa, assim, o básico que você precisa para tê-la. E também sobre as chaves primárias e as estrangeiras, a diferença entre elas, a importância, a utilidade de cada uma e como usá-las.
Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos e até mais.